Vamos falar agora do módulo de monitoramento do SM. Quando acessamos o módulo de monitoramento, somos direcionados diretamente para a tela de dispositivos. É nessa tela que a gente vai fazer toda a parte de configuração, busca e configuração dos dispositivos que vão ser monitorados. Basicamente, o processo consiste em informar os IPs ou a faixa de IP que você deseja buscar. Você seleciona aqui a comunidade SNMP que você deseja procurar. Se tiver alguma credencial de banco de dados rodando no IP de destino que você vai buscar, você também pode estar informando aqui. O cadastro, tanto da comunidade quanto da credencial, pode ser feito diretamente aqui pela tela, clicando aqui no botãozinho de mais. Se eu clicar aqui, ele vai pedir para eu definir qual é o nome da comunidade SNMP que eu quero utilizar e a versão do protocolo SNMP. Né? No SM nós podemos utilizar tanto a versão 1 quanto a versão 2. Normalmente a versão 2 é a mais recomendada, por ser a mais recente e possuir uma variedade maior de sensores. A versão 1 normalmente ela é encontrada em dispositivos mais antigos, né, e eventualmente não podem ter aí a versão 2, então aí por isso você também tem a opção de selecionar aqui no SM essa versão 1, que é para se tornar justamente compatível com esses equipamentos mais antigos. A credencial seria para você estar cadastrando aí um tipo de banco de dados que você queira monitorar, por exemplo, um MySQL, um Oracle, né? Note que quando eu seleciono aqui o banco de dados, ele já me traz aqui a porta padrão do serviço, né? Essa porta normalmente não precisa ser alterada, exceto se você, no momento em que configurou a sua ferramenta de banco de dados, tenha mudado aí a porta de comunicação para outra, né, que não seja padrão. Aí você teria que preencher aqui a porta correta para o sistema saber aonde realizar a consulta. Aqui eu definiria um nome para essa credencial, se quiser pôr um descritivo de que sistema se trata. E aqui você normalmente coloca o usuário do banco de dados que tenha permissão administrativa para conseguir ler as funcionalidades. Ele não precisa necessariamente ser um usuário, o root ou administrador do banco, porém ele tem que ter algumas permissões administrativas de leitura, uma vez que o SM realiza apenas leituras nesse banco de dados que você está configurando aqui, tá? Ele jamais vai gravar nenhum tipo de informação lá, ele apenas vai consultar e trazer as informações para processar aqui na base do próprio SM. Basicamente você marca a credencial aqui da mesma forma que a comunidade, seta qual a credencial que você quer utilizar e realiza a busca. O servidor então vai começar a fazer a busca. Se você, nesse caso aqui a gente fez por um IP único, ele fez uma busca bem rápida e já concluiu. Né? Se você procurar por uma faixa de rede, ele vai demorar um pouquinho mais, vai ficar ali encontrado um de 200 dispositivos, um de 100 dispositivos. Né? Aí ele vai ficar fazendo esse processamento, né, de descrição do dispositivo até terminar todos e aí concluir o processo e dar essa mensagem aqui. Após fazer a busca, você dá um atualizar na tela, onde aí você vai reler aqui toda essa funcionalidade aqui dessa tela de exibição, e aí você vai provavelmente conseguir encontrar aquele IP que você procurou na busca aqui. Uma vez que você já tenha feito uma busca de rede anteriormente, se você clicar aqui em histórico de busca, você tem aqui a lista das últimas buscas que foram realizadas, e uma vez que você clica aqui no botão de ação, você traz essa busca de volta para cá para refazer ela. Dessa forma acaba sendo um facilitador para que você não tenha que preencher a informação a cada vez que vai fazer a busca. Você pode simplesmente vir aqui no histórico e selecionar a busca que você já tinha feito. Quando você faz a busca dessa forma para os dispositivos padrão, ele vai encontrar todos os IPs que estiverem na rede, né? Desde que a máquina esteja ligada ou o dispositivo esteja ligado na rede.
e esteja respondendo a testes de comunicatividade de rede, ping, né, e tudo mais, ele vai ser listado aqui. Porém, o que, que acontece? Dispositivos que não tenham o serviço de SNMP ativo, eles vão aparecer simplesmente com o monitoramento de conectividade e porta. Dessa forma, são as duas únicas opções que você terá aí para monitorar. A conectividade, que seria um teste de ping, simplesmente para validar que aquele equipamento está na rede e está respondendo a comunicações, né? Aqui você tem parâmetros que você pode estar setando de acordo com as particularidades da sua rede. Aqui, por exemplo, né, a latência em milissegundos, né, um valor para alerta e um para crítico, e o percentual de perda de pacotes. Um detalhe, sempre que você for ativar um dispositivo, já vão vir valores marcados aqui, tá? Esses valores são valores padrões do sistema, né? Com base em uma métrica média, né? Não são talvez os melhores valores para monitorar o seu ambiente, mas eles servem como uma base inicial. Se você não tem muito parâmetro de o que setar nesses valores dos sensores aqui para o dispositivo que você está ativando, você pode ativar com esses valores padrões aqui mesmo e posteriormente aí você pode fazer uma validação no dispositivo com base aqui no gráfico de acompanhamento dele, né? Você verifica aqui o gráfico de acompanhamento e consegue ver ali a curva de acompanhamento para ver qual é o comportamento médio aí, desse dispositivo ao longo de um determinado período de tempo. E aí dessa forma, você com base nesse comportamento padrão dele, você pode definir os melhores valores para colocar aqui e ter um acompanhamento mais em tempo real, vamos dizer assim, das variações dele. Esses valores padrões eles vão vir para todos os tipos de sensores que você ativar. Além do ping, né, da conectividade de ping, você tem também o teste de portas, que seriam as portas de serviço. Por exemplo, se você tiver um servidor que roda um serviço de hospedagem web, um Apache ou um IS, né, que usa a porta 80 ou a porta 443, você pode habilitar um monitoramento e é um monitoramento quase semelhante a um ping, só que na verdade ele não testa o ping, ele testa a conectividade com essa porta 443. Ele faz aí um teste no telnet, né, um teste de conectividade, e com base no tempo de resposta, ele define aqui para você os valores que você quer ser alertado ou não, no caso, né? E se eventualmente o serviço cair, a porta vai parar de responder e ele vai começar a dizer que sensor não encontrado ou sensor sem contato, né? E aí dessa forma você sabe que algo aconteceu, que essa porta de serviço aqui não está mais respondendo. Para habilitar o monitoramento de recursos de hardware e processos em servidores, tanto Windows quanto Linux, aí é necessária a instalação do serviço de SNMP. Esse serviço é um serviço nativo dos dois sistemas, Windows e Linux. No Windows você vai ali na parte de instalação de programas e clica na opção de adicionar recursos adicionais e ali você vai estar ativando o serviço do SNMP. Normalmente, quando você quiser fazer isso aí, o pessoal aqui da SET vai estar passando para vocês um manualzinho que existe ali de como fazer essa ativação. Caso você não tenha recebido ou não tenha mais o documento, você sempre pode estar solicitando para a gente e a gente vai estar fornecendo para vocês aí esse documento de como ativar o SNMP. Uma vez que você ativou o SNMP lá nos servidores, você volta aqui, refaz a busca de rede novamente. E aí, vamos dizer que num primeiro momento você fez a busca pelos dispositivos e ele trouxe só isso aqui. Aí você foi lá e instalou o SNMP nele, né? E aí então você pode vir aqui e fazer uma busca de sensores. Você vai clicar aqui na busca de sensores e ele vai realizar uma busca por novos sensores disponíveis. Dessa forma, você vai conseguir
validar se há novos sensores disponíveis ou não. Se o serviço do SNMP estiver ativo corretamente lá na máquina, não houver nenhum tipo de bloqueio do firewall do Windows ou do antivírus, quando terminar aqui a busca, você vai clicar aqui em encerrados, ele vai atualizar e vai trazer os novos sensores de monitoramento que ele encontrou do SNMP. Nesse caso aqui, esse dispositivo é um AP Wi-Fi, então ele não tem o SNMP funcionando nele, né? Claro, não trouxe nenhum sensor. Mas basicamente, depois que você ativar o SNMP no servidor, você terá aqui os sensores adicionais. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o servidor de firewall da SET. Aqui a gente já tem alguns sensores habilitados. O banco de dados MySQL ele é ativado quando você faz a busca utilizando a credencial do banco de dados. Conectividade e portas são sensores que vêm por padrão para qualquer dispositivo que esteja ligado na rede. Né? Aí tem aqui alguns testes de link de internet que são adicionados manualmente. E temos aqui o monitoramento de recursos de hardware, memória, processamento e discos, né, ou as partições de disco. Aqui, se você for monitorar as partições, a partir do momento que o SNMP está instalado, você vai ver aqui todas as partições ou todos os discos que estão ligados naquele servidor. E aí então você pode ativar cada um deles e parametrizar valores específicos de acompanhamento do consumo de espaço daquele dispositivo. Acompanhamento de consumo de memória. Por padrão, existem dois sensores de memória. A memória RAM, que é a memória física, né? E a memória swap, que seria aquela memória de paginação ou a memória virtual. Né? Um detalhe importante a ressaltar é essa memória swap aqui, para sistemas Windows é bem comum ela utilizar bastante swap, usar aí em torno de 80 a 90% tranquilamente, porque o Windows, ele, vamos dizer assim, a forma como o sistema é feito, ele já é projetado para utilizar realmente essa memória swap. Já sistemas Linux, o ideal é que ele não faça uso de memória swap. Normalmente, quando o sistema Linux já está fazendo uso de memória swap, é porque a memória RAM já não deu conta mais do trabalho e ele teve que partir para utilizar a paginação na swap para conseguir atender as demandas do sistema. Isso provavelmente vai acarretar aí alguma sensível lentidão, talvez no sistema. Você até talvez pode perceber que alguma coisa começa a ficar mais lenta, né, devido à utilização da swap. Então, para servidores Linux, normalmente esse valor de swap aqui, ele é um valorzinho menor. Você bota aí entre 20% e 30%, enquanto para os Windows você pode colocar ali em torno de 80% a 90% tranquilamente. Temos aqui o sensor de processamento. O sensor de processamento nos sistemas Windows, ele vai ter só um sensor, que é o percentual de processamento. Ele vai te mostrar aqui o valor médio de processamento percentualmente. E os sistemas Linux, eles têm um sensor adicional, que seria a carga média de processamento. A carga média de processamento, ela trata do enfileiramento de processos versus a quantidade de núcleos de processamento que o dispositivo possui. Veja que se eu clicar aqui nessa setinha de testar carga média, ele vai testar em tempo real aqui como é que está o andamento e ele vai me trazer aqui uma informação adicional. Ó. Esse dispositivo possui um núcleo ou X núcleos de processamento. Com base no número de núcleos aqui, você pode clicar em utilizar opções recomendadas, onde essas informações aqui elas vão ser preenchidas com os valores recomendados para aquele número de núcleos que foi identificado no seu servidor. Aqui então a gente vai buscar processos
e aqui ele vai listar exatamente todos os processos que estão em execução lá no servidor. É basicamente como é o gerenciador de tarefas do Windows, né? Ele vai mostrar os executáveis, né, que estão sendo que estão ativos naquele momento. Então, para você poder ativar o monitoramento de um determinado serviço que você quer, de um processo que você quer, você vai precisar saber exatamente o nome do executável que roda quando o serviço está ativo. Aí, desse modo, você vai procurar ele aqui na lista e vai clicar no botãozinho de mais. Ó, note que ele apareceu ali atrás, então aqui a gente já pode fechar, né? Vamos supor que é só esse processo que a gente quer ativar. Ele vai trazer aqui esses valores, né? Mínimo de processos, né? Alerta e crítico, e máximo de processos, alerta e crítico. O que ocorre? Você vai definir a quantidade mínima de processos que devem estar em execução para você receber um alerta ou um alerta crítico. A partir do momento que o processo parar de rodar, né, eles não estiver mais em execução no servidor, ele vai gerar um alerta também, claro, porque ele vai estar com 0 processos rodando, né? Então, aqui você parametriza valores de quantos processos podem estar rodando no servidor, para daí então você receber a notificação. E aqui você tem também o acompanhamento do consumo de memória RAM, porque eventualmente você pode perceber que há alguns processos que, quando eles apresentam falha, eles não necessariamente executam processos adicionais e tampouco também param de executar. Eles continuam executando o processo no servidor, porém eles entram num processo que a gente chama de processo zumbi, onde ele ou para de consumir memória totalmente, quase, né? Ou então o contrário, começa a consumir excessivamente memória. Então ele daqui a pouco, o normal dele é consumir 100 MB de memória, quando você vai ver ele já está consumindo lá 3 GB de memória e se você deixar ele vai consumir cada vez mais até consumir toda a memória do servidor. Né? Então, com base nesse tipo de comportamento que você pode identificar nos processos, você pode determinar aqui os valores de alerta e crítico para consumo de memória também. Aí dessa forma você consegue acompanhar esse consumo de memória RAM do processo e quando ele estiver chegando ali naquele ponto que está consumindo demais memória, que normalmente caracteriza o início de um problema, talvez de um travamento de status, alguma coisa assim, você antes disso já consegue perceber, opa, ele está começando a entrar naquele status ali de parar de funcionar, está começando a consumir demais memória. E aí você pode tomar uma ação para resolver isso, seja ativar o suporte da aplicação, seja simplesmente ir lá e dar um stop start nela para que ela volte a funcionar normal, né? Isso tudo antes que algum usuário reclame do problema na aplicação. Você pode estar inserindo um monitoramento de um processo clicando aqui na latinha de lixo, e ele some daqui. Uma vez que você realizou a ativação dos sensores do dispositivo, eles vão começar a mostrar aqui os status. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem o status de partição de disco, onde aqui ele já tem uma partição que não está sendo encontrada. Então a gente pode vir aqui e desativar essa partição porque ela já não deve mais estar presente lá no servidor em questão. Aqui você tem um botão checar dispositivo. E note que agora você checou o dispositivo, atualizou o status dele, ó, a gente removeu aquele sensor que estava com falha de leitura, ele já voltou a ficar aqui ok. Um detalhe por padrão, o monitoramento ele vai vir com essa flagzinha do monitoramento aqui desativada, tá? Dessa forma aqui, né? Para você conseguir ativar essa flagzinha aqui, num primeiro momento, você vai ter que vir aqui editar o dispositivo e definir, caso ainda não esteja definido na busca a comunidade SNMP dele, o grupo de notificações, que vai dizer para o sistema quem deve ser notificado caso ocorra uma falha desse dispositivo que você está ativando. Note que esse grupo de notificação ele é obrigatório. O sistema precisa que você defina para ele quem deve ser notificado em caso de falha. Sem isso, ele não vai permitir que você ative o monitoramento.
Aqui a gente tem o modelo de verificação. O modelo de verificação, ele diz respeito à periodicidade com que você quer checar o status daquele dispositivo. Um modelo de verificação baixo, ele faz uma verificação nos status a cada 4 minutos. O modelo normal, ele checa a cada 2 minutos. E o crítico e o ICMP checam a cada 1 minuto. Né? Vamos supor que aqui a gente optou pelo modelo normal, checar a cada 2 minutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o SM a cada 2 minutos ele vai lançar uma consulta aqui para esse servidor pedindo como é que estão aí os teus status dos sensores SNMP. Aí o servidor vai retornar para ele, ele vai pegar esses valores, vai processar e aí vai exibir aqui em tela para você. Então você vai ter uma verificação para cada 2 minutos. Aqui a gente tem um grupo de dispositivos. Esse grupo de dispositivos ele serve para você segmentar os dispositivos que você está monitorando. Por exemplo, eu posso definir um grupo de dispositivos chamados servidores, onde eu vou adicionar somente os equipamentos que são os meus servidores. E posso criar um outro grupo de dispositivos chamados impressoras e colocar todas as minhas impressoras. Da mesma forma, um grupo chamado suítes de rede e colocar todos os meus suítes, todos os meus equipamentos de rede ali dentro. Dessa forma, depois você vai poder fazer um monitoramento segmentado por cada um desses grupos de dispositivos. Já já eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Uma vez que você tenha definido corretamente aqui essas informações, você pode salvar essa configuração. Note que tem alguns caracteres que não são aceitos no nome do dispositivo, como por exemplo o ponto. Se eu deixar aqui um ponto no nome do dispositivo e tentar salvar, ele vai dizer que o valor do campo, o nome, não é válido. Porque eu não posso ter esse ponto aqui nesse campo, então eu tenho que tirar. Da mesma forma, esse nome aqui ele não pode ser um IP nem um número, ele tem que ser realmente um nome. Então, se porventura não vier aqui o nome do dispositivo, você tem que editar ele aqui e colocar o nome correto aí de acordo com o que você quer identificar. Tendo ajustado isso aí, você salva e a partir daí ele vai habilitar aqui para você ativar esse botão do monitoramento. Habilitou o botão do monitoramento aqui, ele habilita os sensores aqui embaixo para você ativar esse monitoramento. E aí você vai vir aqui, setar a conectividade, ativar ela, verificar que os valores estão de acordo com o que você quer. Como eu falei, se você não tem muita ideia de qual é o valor correto ou não para o dispositivo que você está ativando, deixa os valores padrões mesmo e salva. Na sequência, vamos verificar aqui a questão das partições de disco. Temos aqui o dispositivo de memória. Sempre lembrar de verificar aqui, no caso dos Linux, botar em um valor de 20, 30% aproximado, porque como eu falei, sistemas Windows que fazem swap já não estão com o melhor desempenho que poderiam estar. Na questão do processamento para servidores Linux, sempre lembrar de verificar aqui na carga média, fazer uma checagem e verificar aqui a quantidade de núcleos para o dispositivo. Veja que esse cara aqui ele tem 2 núcleos e aqui o alerta está para 1. Então eu venho aqui e clico em utilizar opções recomendadas. Note que ele vai mudar para 2 aqui e 4 aqui, que seriam os valores ideais para a carga média de processamento. Pronto, ativei aqui. Agora para verificar qual é o status que eles estão, eu vou dar um checar dispositivos. Vou vir aqui e vou atualizar. Os recursos de hardware já estão ok, a conectividade ainda está com o status desconhecido, porque ele ainda está fazendo aí as validações. Ela costuma demorar um pouquinho mais a conectividade até ficar ok no começo, que ele faz vários testes de validação. Pronto, nesse caso aqui, ativei os sensores que eu queria para o dispositivo. Tendo ativado aqui o monitoramento dos dispositivos que eu queria utilizar,
eu posso dar prosseguimento. O que ocorre? Quando eu faço uma busca de rede por uma faixa, normalmente vão ser trazidos aqui tanto equipamentos que eu quero monitorar, que são os meus servidores, os equipamentos que eu quero fazer um monitoramento, mas também, muito provavelmente, vão vir os equipamentos que são máquinas de usuário, outros equipamentos de rede que você tenha, né, ligados à sua rede, e que estejam respondendo à comunicação, a teste de ping. Esses equipamentos que você não quer monitorar, você vai deixar eles ali com status não monitorado e você pode selecionar o equipamento e até excluí-lo. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero excluir esse dispositivo. Ok. Aqui, quando eu vou excluir, ele vai me pedir duas coisas, vai me informar uma situação. Eu tenho duas opções. Eu posso excluir esse equipamento permanentemente e quando eu excluir aqui, ele vai sumir aqui dessa lista. Porém, o que acontece? Na próxima busca de rede que eu fizer de novo, ele vai voltar a aparecer aqui. Então, se eu quero que nas próximas buscas de rede, esse dispositivo que eu estou excluindo aqui, ele não volte a cair aqui para manter a minha tela mais organizada, eu posso marcar essa opção de enviar para ignorados. Aí até tem uma descrição aqui que você pode colocar de por que você está fazendo isso, para no futuro você for lá e olhar que esse dispositivo está lá nos ignorados para você lembrar por que ele está lá. E aí você clica em excluir. Aí o que vai acontecer? Da mesma forma, vai ser excluído esse dispositivo daqui, porém na próxima busca de rede que você fizer, ao invés de ele cair aqui nessa lista aqui, ele vai cair aqui na coluna de ignorados e vai ficar isolado lá dentro, até que você vá lá dentro e o tire dali. Ó, aqui a gente tem os dispositivos que estão ignorados, né? Se eu quisesse que eles voltassem lá para frente para a tela de dispositivos, eu viria aqui e faria a mesma coisa que eu fiz antes. Viria aqui, clicaria em excluir e confirmaria. Ele iria excluir o equipamento dessa lista aqui e na próxima busca de rede que você fizer, ele vai voltar a aparecer aqui nos dispositivos. Aqui nós temos os dois recursos, as duas ferramentas de auxílio ao monitoramento. Temos o monitor de eventos. Esse monitor de eventos ele é uma tela que exibe o status dos dispositivos. Né? Por exemplo, aqui ele mostra para você como é que está o acompanhamento dos dispositivos. Né? Aqui. E aí ele vai mostrando todos os dispositivos que estão com falha. Você pode vir aqui e personalizar esse monitor de eventos. Você pode selecionar ele aqui, editar, e aí você tem aqui o nome do monitor que você está criando, o título, que é o que vai aparecer na parte superior da tela, informando para você o que deve ser, de que se trata esse monitoramento, né? Aí você tem aqui a opção de grupo de dispositivos, onde você pode estar selecionando aquele grupo de dispositivos, como eu falei, só os meus servidores, só as minhas impressoras, só os meus switches de rede. E aí eu vou estar criando um painel desse monitor de eventos somente desses itens que eu separei. Né? E aí eu posso então ter várias telas abertas ou sequenciar várias dessas telas de monitoramento numa programação da TV corporativa, de modo a ficar vendo os cenários de forma separada, né? Para de repente tornar a visualização das situações mais específica. Aqui nós temos a opção de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, isso para que a informação apresentada ela fique mais de forma melhor visualmente visível para quem estiver olhando. Por exemplo, se você vai colocar esse painel monitor de eventos aqui numa TV de tela grande, mas numa sala que também é grande. E o pessoal que está lá no fundo da sala, para que não tenha que cada vez ficar vindo perto da TV para ver o alerta que está ocorrendo, para ele conseguir ver lá do fundo mesmo, aí você pode estar trabalhando com esse tamanho de fontes aqui para deixar a tela mais visível. Aqui você tem as colunas de informações que você quer que sejam exibidas, né? Por exemplo, o nome do dispositivo, a descrição do sensor que está gerando alerta, o endereço IP do dispositivo, a saída do plugin, que é a mensagem de erro que está ocorrendo, por exemplo, excessivo consumo de memória, tempo de ping muito alto, enfim, isso é o que a saída do plugin vai te informar.
E o tempo no status seria há quanto tempo o dispositivo entrou, por exemplo, no status amarelo aí de alerta, né? Desde quando, né, ele está nesse status. E aí você consegue ver, pô, esse dispositivo ele já está há mais de 30 minutos no status e ninguém fez nada ainda, né? Aí você vai atrás da pessoa que é a responsável por resolver o problema para que isso seja corrigido. Aqui a gente tem mais algumas colunas adicionais, mas que normalmente não são muito usados. Essa coluna de status ela acaba sendo redundante com as cores, né? Se você colocar essa coluna para cá, ele vai ter uma coluna simplesmente para te mostrar essa legenda aqui do crítico, alerta, ok, né? De modo que pela cor você já consegue saber qual é o status. Então, deixar ele de fora normalmente acaba otimizando o espaço em tela para você, de repente, aumentar a fonte dos demais e deixar a exibição mais legal. E aí tem aqui última checagem e próxima checagem, que seriam os tempos para a última checagem e para a próxima checagem. Se você tem aí um modelo de verificação de a cada normal, que seria a cada 2 minutos, esse tempo de última checagem ele vai estar sempre aí dentro de no máximo 2 minutos, que é o tempo da última checagem. Da mesma forma, o tempo da próxima checagem também vai sempre variar ali em torno sempre de no máximo 2 minutos. Né? Então, é uma coluna que vai de você, se você achar interessante ou não colocar, você pode estar adicionando para cá também. E aqui a gente tem a questão das linhas, que são os status, no caso. Você tem todos os status possíveis: alerta, crítico, ok, desconhecido e não monitorado. O desconhecido é um status transitório. Normalmente ele acontece quando o sensor está sendo verificado e o SM está aguardando o retorno da consulta lá do dispositivo. Então ele fica nesse status desconhecido. Muito dificilmente você vai ver um dispositivo travado no status desconhecido. Normalmente o status normal dele vai ser ok ou crítico, né? Ou no máximo alerta, que é uma notificação que você queira. O desconhecido, se ele persistir por um tempo X nesse status, ele automaticamente passa para crítico, que é o cenário onde está sem comunicação com o dispositivo. Então, por isso que ele é um status apenas de transição. E o não monitorado seria para aqueles dispositivos que você fez a busca de rede, né, porém você não ativou o monitoramento. Normalmente, no cenário de monitoramento, o que a gente recomenda é colocar só mesmo o status de crítico e alerta aqui, porque aí dessa forma a gente consegue ver de forma mais concisa as informações lá. Porque, por exemplo, eu tenho mais de 50 dispositivos monitorados, eu boto os ok aqui também. Ele vai listar ali todos os status ok, né? E aí vai criar uma barra de rolagem na tela do monitoramento, de modo que eu vou ter que fazer uma rolagem para ver tudo. Então, não sei até que ponto os ok estando ali seria de muita valia para você no monitoramento. O que a gente mais recomenda é sempre usar os status de alerta mesmo, que aí você vai olhar para a tela, se não tiver uma linha vermelha ou uma linha amarela, quer dizer que a tela está tranquila. Né? Então, daí dessa forma você consegue visualizar melhor o monitoramento. Tendo definido aqui as configurações, você salva, né? E aí ele cria um painel desses daqui. E aí você consegue estar acompanhando os status. Note que aqui, né, nesse servidor aqui de exemplo, a gente tem bastante itens com falha, né? Mas o normal é que a tela aqui, ao invés dessas linhas vermelhas e amarela, ela esteja toda preta. E aí só fica essa parte aqui de cima das descrições e da legenda. Aí, estando a tela preta, você sabe que não há com o que se preocupar. E aí aqui a gente tem também o mapa de rede. O mapa de rede ele é uma ferramenta de diagramação. No caso, você pode estar criando aqui um diagrama da sua rede com base nos dispositivos que você está monitorando. Você pode estar definindo o tamanho em largura e altura por pixels desse seu diagrama. E aí aqui a gente tem os dispositivos que estão sendo monitorados, né? Se você vier aqui e arrastar eles para cá, você pode daí tá construindo o seu diagrama de rede.
Beleza? Aí eu venho aqui no componente linha e aí eu consigo fazer essa ligação, que o meu link de internet se liga aqui ao meu firewall, o meu firewall se liga ao meu switch core e do switch core eu tenho os servidores e os demais equipamentos que estão sendo monitorados na minha rede. E aí eu tenho todo o desenho da rede. E note que quando eu salvar esse diagrama, além de eu poder exportar ele para como uma imagem ou como um PDF, eu tenho a opção de estar colocando esse diagrama de rede numa exibição da minha TV corporativa, onde aqui vão aparecer as bolinhas de status dos dispositivos é, do diagrama lá na exibição da TV corporativa. Então, seria uma forma a mais de você estar acompanhando o monitoramento da tua estrutura, através desse diagrama, onde você vai ter todo o desenho dos teus equipamentos aqui, e daqui a pouco você pode identificar, opa, tem um equipamento aqui que está piscando uma bolinha vermelha, quer dizer que tem um alerta crítico ocorrendo ali nele. Aí você pode ir lá verificar o que é que está acontecendo nele ou esperar o loop da TV passar para o monitor de eventos para verificar qual é a mensagem de erro que está acontecendo nele. E aqui a gente tem a questão do SLA dos dispositivos. O SLA dos dispositivos, ele trata da questão da disponibilidade, né, dos recursos. Por exemplo, pode ser que você como TI tenha acordado com gerência, com diretoria, um percentual de disponibilidade a ser mantido como meta do setor. Vamos supor que a disponibilidade que se deseja manter é de 95%, né, durante o período de 30 dias, né, mensalmente. E aí, para você ter embasamento, né, para estar mostrando para a sua chefia que esses valores estão sendo cumpridos, entra a questão do monitoramento do SLA dos dispositivos. Primeiramente, para compor um SLA, o primeiro passo que nós vamos ter que fazer é vir aqui e criar um grupo de sensores. A gente vem aqui, cria um grupo de sensores, onde a gente vem aqui, por exemplo, e define um SLA de um determinado servidor. Pronto, coloquei todos os recursos de sensores que eu estou monitorando desse servidor aqui. Note que quando eu vou adicionando eles aqui, o sistema vai automaticamente recalculando os percentuais, sempre de modo a fechar 100%, né? Então aqui, se eu não conseguir fechar 100%, ele não vai me deixar salvar esse grupo de sensores. Ok? Mas o que ocorre? De repente, você pode considerar que algum desses sensores aqui tenha uma criticidade maior mediante aos outros, como por exemplo, se um processamento ou um consumo de memória estiver alto, bom, isso impacta no servidor, porém não para. Enquanto um disco C cheio num servidor Windows para todo o sistema, ele praticamente para toda e qualquer aplicação que esteja funcionando, tudo deixa de funcionar porque não tem espaço em disco para fazer a gravação de informações, mesmo que seja arquivos temporários. Isso praticamente trava o servidor, né? Então você pode opcionalmente vir aqui, por exemplo, dizer que aquela partição C ela tem um percentual de representatividade maior, né? Tipo, enquanto os outros todos aí tá na média de 16%, eu posso dizer que esse aqui tem 30%, né? E os outros 70% eu distribuo entre os outros sensores. Pode ser igualmente, ou também pode ser escalonável aí, mas o objetivo no caso é fechar o 100%. Fechando o 100%, você já consegue salvar esse dispositivo aqui. Eu dou um nome para ele aqui e aí posso salvar. Pronto, criei aqui o meu grupo de dispositivos do suporte. Né? Note aqui que expandindo aqui eu consigo ver os sensores que eu coloquei aqui, né? E os percentuais de impacto de cada um deles. Tendo agora o meu grupo de sensores, eu posso partir aqui para o meu SLA. Eu vou clicar aqui em novo e vou criar um SLA. Vou dizer que é o
o SLA daquele servidor que eu defini lá. Aqui no contrato de SLA eu vou colocar qual é o tempo que eu tenho que garantir de disponibilidade, 95%. Aqui eu tenho a opção de notificar sobre o status de quebra do SLA ou não, né? O ideal é notificar, essa seria, vamos dizer assim, uma das principais funções de você estar monitorando um SLA, ser notificado sobre isso, né? Então, você vai ter que vir aqui, vai ter que dizer qual é o grupo de notificações que deve receber as notificações dessa quebra de SLA. Você marca aqui um ou mais grupos de notificação. E aí então aqui eu tenho os meus grupos de sensores criados para estar definindo quais são os grupos responsáveis pela composição aqui desse acompanhamento. Vamos por aqui, eu vou colocar aqui o suporte. Quando eu coloco ele para cá, veja que aqui ele já coloca um percentual, que seria um percentual de impacto desse grupo de sensores no meu SLA. Se eu tenho um grupo de sensores só, o impacto vai ser de 100%. Agora, se por exemplo eu tiver mais de um grupo de sensores e eu adicionar aqui, ó, ele vai quebrando em valores iguais. Se algum dos dois tiver um peso maior, você pode mudar, né, sempre objetivando de novo fechar 100% aqui. Um exemplo disso seria, por exemplo, um serviço de ERP, né, o sistema de ERP da empresa, que, por exemplo, tenha um servidor onde roda a aplicação do ERP e o outro servidor roda o banco de dados. De modo que se eu objetivar criar um acompanhamento de SLA do ERP como um todo, eu obviamente vou ter que colocar os dois servidores aqui, né, e fazer essa distribuição de carga aqui de representatividade de cada um. Como aqui a gente está fazendo nesse exemplo somente o acompanhamento de um único servidor, a gente deixa só o sensor referente a os sensores desse servidor, né? O impacto vai ser 100% desse grupo aqui. Aqui eu repito novamente o valor que eu tenho que garantir, né? E aí eu posso vir aqui e adicionar esse SLA. Ó, note que aqui ele saiu vermelhinho, com o dedinho para baixo, porque aqui ele ainda está com o status não calculado. Ele vai demorar aí uns minutinhos até fazer o processamento desse novo SLA e calcular o percentual aqui de disponibilidade com base no que tem de acompanhamento para o dispositivo até o momento. Da mesma forma como estão esses aqui, né, o objetivo é sempre deixar o SLA desse modo aqui, com esse joinha verde, né, e o percentual de disponibilidade sempre acima dos 95%. Quando acontecer uma falha com algum dispositivo, você vai verificar que esse valor aqui ele vai começando a diminuir, vai para 99, 98, 97. Quando ele chegar de 95% para baixo, certo? Ele vai gerar um alerta dizendo, olha, está ocorrendo quebra de SLA do servidor X. E aí você sabe que, opa, algo está acontecendo, preciso verificar. Muito provavelmente, se você olhar no painel de monitoramento onde está aquele servidor, você vai ver algum alerta ali, né? Mas caso você, por exemplo, a TV estava desligada, o pessoal esqueceu de ligar, ninguém estava acompanhando aí a tela do monitoramento. Aí é que entra essa questão do e-mail aí que vem e alerta para você no caso da quebra do SLA. E uma vez que você resolveu aquela situação que estava gerando a quebra do SLA e todos os status do servidor voltam a ficar ok, com base no ele vai continuar coletando as informações e com tudo ok, ele vai começar a subir ali o valor da disponibilidade novamente. Vai voltar de 94, 95, vai passar para 96, já vai ficar verde, né? Vai subir, 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 onde no final do mês, vamos supor que tenha dado essa única falha durante o mês todo, né? A disponibilidade vai voltar, vai ficar aí no mínimo, né, no máximo, quer dizer, com 99%, porque houve ali uma pequena quebra durante o mês, né? Que aí acarretou um pequeno percentual de diferença. Porém, ainda vai estar dentro aqui do teu valor acordado, né, que seria os 95%, né, onde você tem 5% do tempo para recuperar eventuais problemas e também para, de repente, programar uma parada para fazer uma manutenção, alguma coisa assim, né, dentro desse tempo, de modo a garantir essa disponibilidade aqui acordada como meta do setor. Aqui
a gente tem a parte das configurações do sistema. Aqui a gente cria todas aquelas configurações que a gente vai setando ali na hora de ativar o monitoramento. Por exemplo, o grupo de dispositivos que a gente configura aqui quando vai ativar o monitoramento de um sensor. Quando a gente vem aqui fazer a ativação, a gente tem todos esses campos aqui, ó. Grupo de dispositivos, né? Se a gente ver aqui, onde é que está o grupo de dispositivos? Está aqui, que é aquele grupo que a gente faz para depois segregar lá o monitor de eventos, mostrando lá só os servidores, só as impressoras, né? Então eu venho aqui no grupo de dispositivos e eu vou cadastrar um grupo de dispositivos aqui, por exemplo. Eu venho aqui e digo que esse é o meu grupo de servidores. Né? E aí eu vou procurar aqui dentro da minha lista dos dispositivos quais são os dispositivos que são os meus servidores e vou adicionando eles para cá, na lista. Ó, vou adicionando eles para o lado de cá. Note que uma vez que eu coloquei um dispositivo nessa lista dos servidores, eu não consigo ir lá e criar um outro grupo e adicionar esse mesmo dispositivo a outro grupo de novo. Cada equipamento, cada dispositivo, ele pode pertencer a um único grupo de dispositivos. Se ele já está nos servidores, ele só faz parte dele e pronto. Aqui eu tenho o grupo de notificações, que eu também seto aqui, grupo de notificações, aquele grupo que eu comentei para vocês que é obrigatório, o sistema precisa saber quem deve ser notificado, né? Então é aqui que eu configuro a parte do grupo de notificações. Basicamente eu posso vir aqui criar um novo grupo, dar um nome para ele aqui, e aí eu vou definir aqui qual é o período no qual eu desejo que essas notificações sejam enviadas. Aí eu tenho horário comercial, 24/7, todos os dias da semana, 24 horas por dia, né? Aí você marca aqui. E aí aqui você tem a parte de notificar por. Então, pelo que forma, por qual forma você quer ser notificado? Eu quero ser notificado por e-mail, eu quero ser notificado por SMS, pelo aplicativo mobile e pela página do SM, que seria aquele alerta que fica aqui no sininho, né? E aí aqui eu tenho notificar ao cair e retornar, que seriam os status. Caiu, né? Deu problema, caiu e retornou ao funcionamento. O ideal é sempre marcar os dois, porque vamos supor que entre em alerta o dispositivo. Se você não receber depois a notificação de que retornou ao funcionamento, você não sabe se você tem que, no caso, pegar o carro e correr até a empresa para ver o que aconteceu, ou se deu 2 minutos, o problema que estava acontecendo se resolveu sozinho e você pode ficar tranquilo, né? Então, o ideal é sempre ser notificado por todos os status. Aqui da parte dos sensores, mesma coisa, você define o período, define a forma como você quer ser notificado e os status possíveis que você pode receber. E também aqui tem a questão das notificações do SLA. Né? Como é que você quer ser notificado sobre as quebras de SLA? E aqui tem essa questão de intervalo de notificações. O intervalo de notificações seria o seguinte: ocorreu a quebra do SLA, vai o primeiro e-mail de alerta. Quanto tempo depois você quer receber um novo e-mail caso continue sendo quebrado esse SLA? Eu quero a cada 3 horas receber uma nova notificação caso persista. Né? Aí dessa forma, a cada 3 horas você vai recebendo, SLA está quebrando, SLA está quebrando. Isso para te lembrar de verificar para resolver. Aqui a gente tem a tela de cadastro de credenciais. Por mais que eu mostrei que lá ao fazer a busca de rede, você pode estar selecionando, criando uma credencial aqui, né, uma credencial e uma comunidade CNMP criando por aqui, você também tem essas duas telas aqui de credenciais de comunidades SNMP, onde você tem a lista das credenciais que você já tem cadastradas no sistema e, porventura, precise fazer a troca de alguma informação. Por exemplo, o determinado banco de dados que eu monitoro foi trocada a senha do usuário. Aí você tem que vir aqui editar e trocar a senha do usuário aqui também, senão de outra forma o monitoramento vai parar de funcionar, vai começar a dar um alerta de erro, de falha na comunicação lá com o teu banco de dados.
E a comunidade CNMP é um pouco mais simples, né? A comunidade CNMP ela é como se fosse o grupo de rede dos dispositivos para o SNMP. Para que o SM consiga fazer o monitoramento, ele precisa saber a comunidade. Tipo, o dispositivo ele não vai te responder o SM quando ele for constar, minha comunidade é essa aqui. Não, você tem que já saber e tem que setar ela corretamente aqui. Se você não setar a comunidade corretamente, o dispositivo não vai responder a consulta e vai dar falha no monitoramento, né? Não vai conseguir ler nenhum tipo de status. Aqui a gente tem a tela dos modelos de verificação. Os modelos de verificação são esse cara aqui que diz de quanto em quanto tempo o SM vai verificar o status dos dispositivos. Ó, note que aqui ele tem verificar a cada, o baixo a cada 4 minutos, o normal a cada 2, o ICMP e o crítico a cada 1 minuto. Se a gente editar aqui as configurações, tem algumas outras configurações interessantes aqui. A primeira, né, é verificar a cada 4 minutos. Então, a cada 4 minutos, o SM vai lá e valida os status para mostrar na tela. Apresentou falha, ao falhar, verificar mais quantas vezes você quer, quantas checagens sequenciais você quer que sejam feitas antes de o sistema te gerar uma notificação de falha. Por exemplo, o SM foi lá, verificou e deu falha, ele já na sequência ele já lança uma nova consulta. Conforme está parametrizado aqui, ele lança na verdade 4 consultas já em sequência, uma atrás da outra. Consulta, recebe retorno, consulta, recebe retorno. E aí, tendo 4 vezes dado falha, aí então ele vai gerar o alerta para você. Isso é uma medida, vamos dizer assim, para evitar falsos positivos, né? Tipo, deu uma oscilação na rede bem na hora que ia fazer a consulta do SNMP lá e deu falha. Aí, se tiver aqui marcado para uma vez só, já vai te mandar um alerta na tela e vai te mandar um e-mail, ó, tá tendo falha no dispositivo. Aí você vai virar para o lado e vai olhar, tá verde, tá normal, o servidor tá tudo certo, por que me mandou esse e-mail, né? Então, para que seja mais assertivo esse alerta, para não fazer você ficar correndo atrás de fantasmas, aí você define valores mínimos aí de testes. O mínimo indicado seria pelo menos 3 testes em sequência, para realmente tirar a dúvida se está tendo algum problema ou não, né? Sendo que são testes bem rápidos, em questão de 1 minuto, aí você já vai ter a leitura do status corretamente. E aí aqui embaixo a gente tem, enquanto falhar, checar a cada. Aqui está marcado para 1 minuto. O que isso quer dizer? Enquanto a verificação está sendo feita normal e o status está ok, ele vai verificando a cada 4 minutos. Verificou uma falha, ele testa 3 vezes, persistiu a falha, ele te gera o alerta de falha. Gerou o alerta de falha, ele vai passar a verificar o status do dispositivo, ao invés de a cada 4 minutos, ele vai verificar a cada 1 minuto e vai ficar verificando a cada 1 minuto enquanto a falha persistir. De repente, opa, deu ok e voltou a funcionar. Ele vai parar de checar a cada 1 minuto e vai voltar a checar a cada 4 minutos. Dessa forma, então, você tem uma verificação mais, assim, um pouco mais em tempo real dos status dos dispositivos. Esse campo passivo aqui ele não é utilizado, tá? Ele seria para monitoramento passivo, onde seria instalado um agente nas máquinas, mas como o SM usa o SNMP, que é nativo, tanto no Windows quanto no Linux, ele não utiliza esse método passivo. Aqui a gente tem a questão do período, né? Qual é o período em que você quer que esse modelo de verificação fique em funcionamento, né? Aí você define aqui o tempo. E aí aqui você tem as configurações internas de notificação. Notificar, sim, grupo de notificação quem deve ser notificado, período. E aqui esse campo é bem interessante, notificar a cada. Esse notificar a cada no sentido de a cada quanto tempo você quer receber uma notificação. Por exemplo, verificou-se que o servidor apresentou falha, na primeira vez foi o e-mail. Depois de quanto tempo você quer voltar a receber um e-mail caso a falha persista, né? É mais ou menos parecida com a questão lá do SLA, de quanto em quanto tempo você quer ser notificado daquele evento. Aí você define aqui, a cada 30 minutos, a cada 60 minutos. Aí dessa forma você define. E aqui você tem os status que você quer que gerem notificação. Aí você salva e tem o seu modelo de verificação pronto para ser usado aqui.
Aqui a gente tem a tela de cadastro de períodos, onde você basicamente cadastra períodos. Os períodos que você quer usar no grupo de notificações, por exemplo, e em alguns outros lugares. Basicamente você vem aqui, cadastrar período, né? E aí você dá aqui um nome para o período. Se você quiser copiar de algum dos outros já existentes para depois editar, ó, ele já traz aqui a cópia daquele 24/7, onde você pode daí aqui estar fazendo uma alteração. Por exemplo, não quero sempre, eu quero só 24 de segunda a sexta-feira. E aqui você pode estar adicionando mais blocos aqui para estar quebrando esses horários. Por exemplo, eu quero criar um horário de verificação chamado comercial. E aí eu vou definir que esse horário ele começa às 7 da manhã e vai até às 12h30, de segunda a sexta. E depois das 13h30 até às 18 horas. Também de segunda a sexta. Desse modo eu tenho um horário chamado comercial, né, que vai das 7 da manhã até as 18 horas da tarde, porém tendo ainda uma quebra para o horário de almoço. Ele vai verificar durante esse horário aqui, e aí durante aquela 1 hora de intervalo ele não vai gerar nenhum tipo de notificação, utilizando esse período, né, e depois volta a notificar a partir das 13h30. Aqui nós temos a tela dos padrões do sistema. Cada tipo de sensores que a gente pode ativar aqui no monitoramento tem aqui uma telinha de padrão. A tela do padrão tipo internet, intranet, que seria a questão do ping, perda de pacote. A questão dos sensores do SNMP, a gente tem aqui a memória RAM de Linux, a memória RAM de Windows, a swap de Linux, a swap de Windows, né? E todos os demais sensores aí de hardware. Temos aqui os sensores de banco de dados, onde a gente tem aqui os bancos de dados que são suportados pelo SM hoje, MySQL, SQL Server, Oracle e Cache. E quando a gente clica aqui em cada um dos bancos de dados, eles exibem aqui os sensores que você tem disponibilidade de ativar o monitoramento. Um detalhe para você ativar esse monitoramento do banco de dados, o ideal seja que você conheça o banco de dados, o seu banco de dados. Saiba o que cada um desses itens faz, para daí saber se você deve ativar ou não, se é relevante para você ativar ou não. E por último, aqui embaixo, a gente tem a questão dos grupos de dependência. Os grupos de dependência, eles servem para criar uma inter-relação entre os dispositivos, onde eu seto aqui o dispositivo intermediário, que eu digo que é o meu switch, por exemplo, e aí eu digo quem está ligado nesse switch. Dessa forma eu vou estar criando aí uma interdependência. Esses caras aqui, eles estão ligados nesse switch aqui. Então qualquer coisa que impacte no desempenho desse switch aqui, vai impactar no desempenho, mesmo que minimamente, desses outros dispositivos aqui também. Então para isso que serve aqui esse grupo de dependência, para criar essa ligação. Relacionado aqui aos sensores de monitoramento, um que eu não mostrei para vocês foi a questão dos sensores de backup que eu posso estar criando. Se a gente vier aqui na tela de dispositivos, eu posso vir aqui e adicionar manualmente, criar um novo dispositivo, aí eu dou o IP do dispositivo, o nome dele, seleciono o grupo de dispositivos para separar ele, o grupo de notificações para o sistema saber quem deve ser notificado, uma comunidade SNMP, o modelo de verificação que você quer que seja feito o acompanhamento, quiser pôr aqui uma descrição e aqui você tem o tipo de sensor. Existem 3 tipos de sensor que dá para cadastrar manualmente. O intranet, que seria um ping, monitoramento de portas para um IP que esteja na sua rede. Um tipo internet, que da mesma forma você pode monitorar o ping e o monitoramento de portas de algum destino que esteja na internet,
Aí, então você consegue, por exemplo, eu tenho site que fica hospedado fora. Eu posso largar um monitoramento de portas da porta 443 lá, e aí se porventura o site parar de responder, eu recebo um alerta aqui e sei que o site está fora do ar para de repente acionar meu suporte lá do site. Legal. Temos aqui o monitoramento de backups. Hoje o SM suporta três tipos de monitoramento de backups: o backup de bácula, de data protector e o backup genérico. O backup genérico seria um backup feito, uma verificação de backup feita através da leitura de um arquivo de log gerado no processo de backup. Vamos supor que você crie lá um script para fazer o backup e esse script ele gera para você sempre ao final um arquivo de log dizendo se houve sucesso ou se houve falha no processo de backup. E aí, com base nos parâmetros que você coloca lá no arquivo, você parametriza aqui também, né? Em caso de erro, qual é a palavra-chave que descreve o erro? No caso de sucesso, qual a palavra-chave que descreve o sucesso? E a partir daí, o SM vai ler sempre esse arquivo de log e vai ficar verificando se a descrição que está lá dentro é de sucesso ou se é de falha. Aqui nos grupos de notificações, eu não sei se alguém percebeu, mas eu simplesmente setei parâmetros, mas eu não disse quem vai receber notificação nenhuma. Esse grupo de notificações ele me diz por onde e do que eu vou ser notificado, mas não me diz quem. O sistema vai saber a quem notificar, na verdade, quando eu vier aqui no usuário, né, no cadastro do usuário, e aqui na parte das notificações, eu vier aqui e marcar o grupo de notificações a qual esse usuário deve pertencer. Quando eu fizer isso aqui, toda notificação de todo sensor que tiver marcado lá para que o determinado grupo de dispositivos, grupo de notificações no caso, receba notificações, esse usuário aqui vai receber essas notificações também naquele formato, né, por aqueles meios que estão citados ali no grupo de notificações. A princípio seria isso a parte do módulo de monitoramento, né? E caso tenham eventuais dúvidas, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte e a gente verifica para sanar as dúvidas de vocês, ok? Vamos ver aqui agora as opções de relatórios para o módulo de monitoramento. Né? Quando a gente clica aqui na aba dos relatórios, ele direto cai aqui na tela dos relatórios de disponibilidade. Esse relatório de disponibilidade, ele basicamente é um registro histórico dos alertas de disponibilidade que foram gerados ao longo do tempo. Se você olhar aqui, você tem eles de forma sequencial, né, de forma cronológica, vamos dizer assim, né, por hora de execução. A gente tem aqui um relatório de histórico também, onde ele mostra o histórico dos status, como ocorreram, né? Não só os apontamentos, mas os status. Aí você consegue ver todas as trocas de status que aconteceram, né? Temos a tela de notificações. Essa tela de notificações ela mostra quem foi notificado por e-mail referente a falhas que ocorreram no sistema. Temos a tela dos gráficos. Nessa tela aqui, você consegue verificar gráficos de disponibilidade dos equipamentos. E aqui você tem os gráficos de acompanhamento para de repente fazer uma análise de como é que tem sido o comportamento daquele recurso durante um determinado tempo, né? Se você quiser trocar a visualização, você pode estar selecionando aqui para ver mais detalhado por um tempo menor, ou então clicando aqui na casinha você volta para o valor padrão. E o intervalo que vai ser exibido aqui nesse relatório é o intervalo que você setou aqui em cima. No caso aqui a gente pegou somente do dia de hoje, né? Então pegou desde hoje quando foi ativado o sensor até o momento atual aqui. Esses seriam os relatórios disponíveis hoje no módulo de monitoramento.